Voltei! Feliz 2020! Um, dois, três, quatro! Olá! Bom dia, boa tarde e boa noite! Feliz ano novo a todos! E por que não começar 2020 com o pé direito, fazendo uma crítica sobre a animação tão esperada que é Frozen 2? Será que eu gostei? Será que eu odiei? O que será que aconteceu com a minha cabeça assim que eu saí do cinema? Está interessado? Então seja muito bem-vindo ao Jornada Animada e vem comigo! Então, gente, vamos falar de tudo o que eu achei sobre essa animação, sobre essa sequência de Frozen, e já me adiantando de que eu saí no cinema um pouco em choque, porque eu não conseguia me decidir se eu gostei ou se eu não gostei da animação. E eu espero que esse vídeo seja um grande desabafo em formato de crítica, que me dê uma luz no fim do túnel para que eu consiga ter uma conclusão no final do vídeo. E também já vou deixar bem claro que em algum momento eu vou ter que falar sobre spoilers, sim. Então eu vou alertar vocês de novo quando esse momento chegar. Para você que não gosta de ter spoilers, né? É só você dar um pause no vídeo e ir no cinema assistir Frozen e tá tudo certo. Então, bora pra crítica! Já começando de uma maneira bem leve, o que é Frozen 2, né? Frozen 2 é para contar uma nova jornada vivida 3 anos antes do primeiro Frozen, em que a Elsa começa a escutar uma voz misteriosa que parece estar chamando ela para alguma coisa. O famoso chamado para a aventura. E é claro que ela não vai recusar essa jornada, e isso acaba com que ela desperte, né, uns elementos da natureza que parecem estar enfurecidos e deixam Arendelle em risco. Então agora Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven vão ter que partir em busca dessa voz para tentar entender esse mistério por trás de tudo isso, desse chamado para Elsa, e também trazer paz para Arendelle. E Frozen 2 promete não ser só uma aventura muito mais épica do que o primeiro Frozen, mas também ser uma jornada de autoconhecimento dos personagens e também, sim, uma história para contar a origem dos poderes da Elsa. E só por falar disso, eu acho que é muito necessário eu já dar uma ressaltada e parabenizar a equipe por ter feito essa escolha. Porque quando a gente pensou de quando anunciaram que teria Frozen 2, assim como eu, muita gente olhou e imaginou, gente, mas pra quê? Só ganhar dinheiro? Claro que ganhar dinheiro também é um fator que eles levam muito em conta sempre, mas eu achei que a equipe realmente se reuniu para tentar fazer uma história muito coerente e que também soubesse satisfazer os fãs. E no caso, eles acertaram em cheio em fazer uma escolha para tentar dar respostas pra gente do porquê que a Elsa tem poderes e porquê que a Anna não tem, por exemplo. Mas será que eles conseguiram explicar todo esse universo de Frozen, criando uma mitologia praticamente do zero, já que nada disso foi citado no primeiro Frozen, e ainda por cima dá muitas respostas que a gente pedia, exigia e esperava? É aí que eu fiquei indecisa se eu gostei ou não do filme, porque ao mesmo tempo que ele traz muitas informações, ele também deixou a gente sair do cinema com muitas perguntas sem respostas. E isso fez uma pequena quebra de expectativa e também me deixou decepcionada quando eu saí do cinema de verdade. Mas então eu prefiro falar um pouco melhor disso já na parte com spoilers, porque realmente vai ser inevitável, né, dar essas respostas da origem dos poderes da Elsa, sem falar do que acontece do filme, não é mesmo? Então agora eu vou falar dos pontos que foram super positivos de Frozen 2. E já destacando das técnicas que essa animação tem. Eu acho que o estúdio, né, de animação, o Disney Animation Studios, quiseram deixar muito claro de que eles estão muito atentos aos detalhes.
porque eles quiseram realmente destacar momentos em que eles conseguiram corrigir erros que aconteceram no primeiro Frozen, como por exemplo aquela cena de Let It Go em que a Elsa, né, faz a sua trança, então ela pega o seu cabelo e põe de lado, e nesse momento o seu cabelo ultrapassa o corpo todo e fica aqui na frente. E também até num outro momento em que o Kristoff, no finalzinho do filme, ele pega a Anna, rodopia ela, é um momento em que a mão do Kristoff entra dentro do corpo da Anna e depois volta pro lugar. Então em Frozen 2 eles quiseram mostrar pra gente, né, de que eles estavam muito atentos aos erros e que isso não iria acontecer, tanto que há momentos com movimentos, né, de personagens muito semelhantes e que não acontece erro nenhum ali. E os efeitos visuais, assim, estão maravilhosos, assim, principalmente para mostrar, para dar destaque aos poderes da Elsa. Desde o uso de cores em tons neon para poder destacar os poderes dela, mesmo que fosse debaixo d'água ou até mesmo uma neblina, ficou realmente algo muito bonito de assistir e a gente conseguia ver os poderes dela em qualquer instante. E também um grande destaque de técnica, eu acho que tem que ser levado em conta a fotografia de Frozen 2, que a fotografia foi responsável não só por tentar imergir a gente nesse filme épico com cenários completamente diferentes e grandiosos, né? Uma fauna e flora completamente deslumbrantes que conseguiam pegar grandes planos para mostrar toda a grandiosidade que aquela história estava se passando. E também junto com a fotografia tem também iluminação que está impecável, tá muito bonita. Eles souberam até mesmo saber usar a escuridão a seu favor. Em momentos muito dramáticos, muito fortes. Se não fosse aquela fotografia maravilhosa, talvez o tom da cena não conseguisse chegar do tamanho da dramaticidade que precisava ser para ser impactante para o espectador. E isso é um ponto muito positivo mesmo de Frozen 2. Ficou lindo! E outro destaque também, né, das técnicas são os designs dos personagens, que a gente tem as princesas com figurinos maravilhosos, um mais lindo do que o outro, mas o destaque principal mesmo de design de personagens são, né, para os nativos Nortundras, que eles estão lindos, maravilhosos, porque eles foram inspirados em uma nação, uma tribo, né, nativa que existe no norte da Europa, que são os Lapões. E eles fizeram uma pesquisa muito bem detalhista para poder não só pôr, né, as características dos Lapões no físico, né, dos personagens, mas também nas vestimentas e até mesmo nas tendas. Eu acho que foram detalhes de representatividade muito bacanas que foram feitas ali. E agora então vamos para a parte com spoilers, porque eu preciso desabafar sobre a história do porquê que eu achei tudo muito corrido em Frozen 2. Então, se você não é aquela pessoa que gosta de spoilers, então pera aí, dá um pause nesse vídeo, vai assistir o filme no cinema, seja feliz, cante muito com as músicas. E então volte pra cá, dá um play e não se esqueça de já deixar o seu joinha também no vídeo, tá legal? Então vamos falar de Frozen 2, principalmente sobre a sua narrativa. E o que eu acho que aconteceu com essa animação? Eu acho que tá de parabéns à equipe, porque eles tinham um peso muito grande nas costas de tentar fazer uma sequência de Frozen que se tornou praticamente um dos grandes clássicos da Disney, por muitos anos ter tido a maior bilheteria de animação da história, só foi batido ano passado pelo live action do Rei Leão, e eles realmente tinham uma responsabilidade muito grande de fazer uma sequência que se igualasse com o primeiro, ou talvez quem dera conseguir superar o primeiro Frozen. E eles resolveram realmente embarcar nessa jornada em dar respostas aos fãs que os fãs sempre quiseram entender, que é mais sobre a Elsa, e eu achei isso incrível. Eu achei que tiveram ideias muito boas, mas ao mesmo tempo eram tantas ideias, eram tantas explicações que precisavam surgir do nada praticamente pra gente, porque eram coisas que nunca sequer foram imaginadas ou citadas no primeiro Frozen.
então era muita coisa para explicar pra gente e a gente ter tempo de absorver e mais informações. Então eu achei que o filme foi muito corrido por isso. Não tinha respiros, não tinha espaço de tela suficiente pra gente poder absorver informações, ver como os personagens iam reagir àquilo, quais seriam as outras consequências, né, das ações deles, né, e do que eles estavam absorvendo também, mas ao mesmo tempo eles tinham que dar informação e depois dar mais outra informação e mais outra informação e mais flashback falando de flashback. Então, assim, foi muita coisa pra absorver num filme só e eles já quiseram expor muita coisa no primeiro ato, que foi super corrido. E se você estiver atento, assim como eu estava, no primeiro ato você consegue descobrir tudo mesmo que vai acontecer em Frozen 2. E foi por isso, um desses motivos, que não fez com que Frozen 2 fosse um filme que me emocionasse ou me pegasse de surpresa, infelizmente. Porque em 10 minutos de filme eu já entendia exatamente qual era o papel de cada personagem, o que cada um teria que fazer e qual seria o arco deles, né, para que tudo chegasse num final feliz. E eu achei isso decepcionante, porque eu achei que eles tinham tanta coisa para explicar que eu acho que, sem querer, eles acabaram entregando muitas das surpresas que eles tentaram criar ao longo da animação. Mas então, Aninha, o que foi tudo isso que fez você sentir que o roteiro está super corrido e o que tudo isso tem a ver com a origem dos poderes da Elsa? Então vamos lá, respirem fundo junto comigo, segurem minha mão, porque é muita coisa para falar agora. Mas então vamos começar explicando a mitologia, né, de Frozen. No universo de Frozen, né, a magia, ela surge, né, graças a 4 entidades mágicas que se manifestam, né, nos elementos da natureza, como água, ar, terra e fogo, praticamente um avatar. E ainda por cima existiria um 5º elemento, que seria a ponte entre a magia e a humanidade. Ok, e como que isso é introduzido na animação? Logo na primeira cena, a gente tem uma cena não só de fanservice, mas também um flashback muito fofo e importante, que é quando a Anna e a Elsa ainda são crianças conversando com seus pais. Primeiro, o rei Agnard, né, o pai das meninas, fala para elas sobre essa mitologia e de um dia em que ele entrou em contato com isso, que foi no dia em que ele foi conhecer a nação Northunder, e que nesse dia algo aconteceu e fez com que os soldados de Arendelle e os Northunder entrassem em conflito, logo na época em que o pai dele, o avô das princesas, estava fazendo, né, um acordo de paz entre as duas nações. E depois ele conseguiu, né, sair dessa floresta milagrosamente, porque as entidades mágicas, né, entraram em fúria e acabaram, né, deixando a floresta encantada e praticamente impossível de entrar ou sair dela depois desse acontecimento. E logo depois a gente tem uma conversa, né, da rainha Iduna. Finalmente ela conseguiu falar nessa franquia junto com as suas filhas, em que ela conta para elas sobre uma lenda de um rio mágico chamado Atorhalan, que ele tem uma força de poder mostrar para as pessoas o passado, já que a água tem memória, mas que as pessoas têm que tomar cuidado ao tentar conseguir todas as respostas, senão você pode acabar se afogando nesse rio. Inclusive até respostas sobre a origem dos poderes da Elsa. A Elsa literalmente pergunta sobre isso para a mãe. E logo então a gente já parte para o presente, em que a Elsa já está ouvindo uma voz misteriosa. E assim, né, que ela topa esse chamado da aventura da voz, ela desperta as vozes, as entidades mágicas, né, da Floresta Encantada, que acaba, né, entrando em fúria e atacando o reino de Arendelle. Então, Papi, ele entra em contato, né, com as princesas, aquele troll que a gente viu no primeiro Frozen, e dá a elas uma nova profecia de que para Arendelle voltar a ter paz, elas teriam que ir em busca de uma verdade que ninguém sabe, que aconteceu exatamente durante esse confronto entre os soldados de Arendelle e o povo de Northunder na Floresta Encantada. E isso já deixa a gente já estabelecendo qual que vai ser o arco das nossas protagonistas. Elsa tá em busca, né, da verdade sobre a sua vida,
de qual que é o seu dever, o seu papel no mundo, por que ela existe, do porquê que ela tem esses poderes. E a Anna, por um outro lado, ela está numa jornada em que ela está disposta a fazer tudo para que a sua irmã não fique em perigo e que ela não perca as pessoas que ela ama e não voltar a ser solitária, assim como ela era no início do primeiro Frozen. E junto a isso, a gente já tem praticamente 3 ou 4 músicas e já temos o primeiro ato ali em menos de 20 minutos de tela. Inclusive, Into the Unknown é uma das músicas que já aparece assim de cara pra gente. Eu fiquei até bem surpresa que eles quiseram botar logo a música tema, logo no iniciozinho assim do filme. E sinceramente não foi uma música que me causou muito impacto. Eu inclusive achei que tem outras 2 músicas muito mais fortes, mais dramáticas e muito mais bonitas e interessantes do que Into the Unknown. E o que acontece no segundo ato? Então, o nosso grupo de protagonistas, eles vão numa viagem super rapidinha, bem The Flash, para chegar na Floresta Encantada sem nenhum obstáculo à vista, apesar de ser uma floresta encantada que foi amaldiçoada para que ninguém pudesse entrar ou sair dela mais. E foi simplesmente uma cena bem rapidinha que foi super influenciada, inspirada em Shrek 2, naquele momento em que o burro fica constantemente perguntando pro Shrek e pra Fiona se eles já tinham chegado em tão distante. E em Frozen 2, quem faz esse papel é o Olaf. E chegando na Floresta Encantada, a Elsa consegue descobrir um novo poder, que é de capturar imagens do passado, usando, fazendo esculturas de gelo através da água. Lembra que a mãe delas disse que água tem memória? O Olaf também chega a falar sobre essas teorias o tempo inteiro. E aí, com as várias estátuas que foram criadas, elas conseguem ver também uma estátua que mostra o momento em que o pai delas, foi resgatado e saiu daquela floresta. E aí elas descobrem que uma menina de Northumbra conseguiu tirar ele de lá usando magia. E adivinha quem é essa menina? É claro que é a menina que a gente viu nos trailers, quando a gente fez nosso review. E é claro também que essa menina é a rainha Iduna. E aí o filme já deixa várias e várias perguntas pra gente. Mas por que ela não contou isso pras meninas? Então ela conhece esses poderes mágicos e ela não conseguiu ajudar a Elsa a controlar eles? O que isso tem a ver? Então, vamos lá, já vamos continuando com a história. E nessa Floresta Encantada, elas também já conhecem de cara os Northumbra e também os soldados de Arendelle, que ficaram presos lá dentro por mais de 3 décadas. E, infelizmente, esses personagens não têm muita coisa a acrescentar na história, na trama em si, além de dar mais informações. E aí é o momento em que a Elsa conhece a Honey Mary, que pra mim eu shippei, porque eu esperava sim que a Elsa tivesse uma namorada nesse filme, mas infelizmente eu acho que não vai ser algo que vai acontecer nessa franquia, mas eu espero muito que um dia a Disney consiga trazer um protagonista ou uma protagonista gay. Eu acho que já está mais do que na hora, Disney? E a Honey Mary, ela está ali, pra explicar mais alguma coisa pra gente e pra Elsa, que é pra avisar pra ela de que existe o 5º elemento. E então a Elsa entende que esse 5º elemento é a voz que está chamando ela o tempo inteiro. E então ela decide ir em busca dessa voz sozinha, porque a cada instante os perigos aumentam e ela não quer que a Anna se machuque. E a Anna, muito por contra vontade dela, ela acaba sendo separada pela Elsa. E um pouco antes também, o Kristoff também meio que se perde deles, de um jeito bem bobo e tosco. Inclusive, o Kristoff, ele não tem um arco muito legal. Eu achava que ele ia ser melhor trabalhado, mas eles resumiram praticamente o arco dele numa única música que ficou super jogada e que pra mim ficou super fora do tom de tudo que a animação estava caracterizando, tudo que ela queria passar. Mas enfim, a gente vê a Elsa e a Anna separadas, tendo que concluir, os maiores pontos dos arcos delas, A Elsa consegue chegar nesse rio Atorhalan e nele ela consegue deslumbrar o passado e inclusive descobrir quem ela é, o passado dela, dos pais dela e também do famoso confronto entre os soldados de Arendelle e os Northumbra. E neste lugar acontece um número musical muito bonito, acho que se chama Show Yourself.
e ela é uma música muito mais marcante porque é um momento, assim como foi Let It Go, de transformação da Elsa. É um momento que ela se descobre, então ela muda a sua forma física, ela muda seu cabelo, ela muda de novo a sua roupa, assim como acontece em Let It Go, e fica muito bonito, porque é neste momento que ela descobre que ela também é o quinto elemento. E por que ela é o quinto elemento? Temos várias teorias aí, porque eles não deixam exatamente tudo muito claro. Talvez seja porque como a mãe delas, né, que salvou o rei Agnar, né, talvez os elementos, né, tenham visto esse ato de bondade, né, uma coisa incrível, e desejaram talvez presentear, né, a primeira filha, né, da rainha Iduna com esses poderes e se tornar o quinto elemento, né? Ou talvez algo que eu pensei mais, de que talvez a rainha Iduna também fosse o quinto elemento. Ela se conectava mais com o elemento do ar, por estar sempre ali, né, na presença do Gale, né, nos flashbacks. E aí, então, quando ela foi ter a luz, né, meio que a geração passou e foi para a Elsa, e no caso da Elsa, o poder do quinto elemento se manifestou através do gelo. Por quê? Ou se é realmente isso, eu não faço ideia. E então, a Elsa, né, acaba entrando demais dentro do rio e acaba o quê? Sendo congelada, assim como a mãe dela alertou no iniciozinho do filme, que se a pessoa se mergulhasse demais dentro do rio Ahtohallan, ela podia acabar se afogando em busca de muitas respostas. E é aí que a Anna tem o seu momento épico e que ela consegue se transformar completamente. Ela está no momento muito fragilizada, ela descobre toda a verdade, ela está sem a Elsa, ela está sem o Kristoff, ela está sem o Olaf, ela está sem o Sven, ela está completamente sozinha, desolada, numa caverna. E é nesse momento que tem uma das músicas também muito fortes da animação, porque é uma cena muito dramática e é uma música que fala sobre perda e de como que a pessoa deve se reerguer para poder seguir em frente e então fazer o que é melhor para ela e tentar fazer o que é certo e fazer as suas próprias escolhas. E aí que a gente vê a Anna fazendo várias ações em que ela consegue se provar como uma grande heroína no nível que a Elsa é, mesmo sem ter nenhum poder. E é simplesmente incrível. Eu amei esse momento, sério, foi demais, assim. Foi um momento que eu fiquei arrepiada. E aí, né, já pro finalzinho do filme, a gente tem um momento em que as duas já entendem muito bem quem elas são, principalmente a Elsa. Ela entende que o papel dela agora não é ser rainha, né, do reino de Arendelle, mas sim ser o quinto elemento e estar ali perto dos elementos da natureza para manter tudo em harmonia. Então ela tem que ficar na Floresta Encantada e ela então diz que uma pessoa muito melhor do que ela já está muito mais do que apta para governar em Arendelle, e essa pessoa claramente é a Anna. E elas também começam, né, a entender muito melhor que não importa a distância que elas estejam, porque isso nunca vai quebrar o que elas sentem uma pela outra, porque o amor delas é muito maior do que qualquer distância, e elas entendem que cada uma tem a sua jornada, tem a sua escolha de vida. E isso é uma mensagem muito legal, mas ao mesmo tempo também foi algo que não me emocionou, não me chocou, não me surpreendeu, porque em 2019 foi um ano em que a gente teve muitas animações, principalmente animações de blockbuster, que estavam tratando sobre esse mesmo tema. No iniciozinho do ano, a gente teve a separação, né, do Soluço com o Banguela em Como Treinar Seu Dragão 3. Logo em seguida, a gente teve o Wi-Fi Ralph, que falhou miseravelmente. E também tivemos Toy Story, né, com a despedida final, né, do Woody e do Buzz. E logo no finalzinho de 2019 teve Frozen 2. Então, pra mim foi um tema um pouco batido e eu já entendia que era aquilo que ia acontecer, que devia acontecer. Mas foi tudo muito bem resolvido no final, sim. Por mais que a animação tenha sido muito corrida no início e no meio, o final pra mim foi bem satisfatório e eu acho que eles conseguiram amarrar muito bem a história de Frozen 2 para não ter que precisar fazer que essa franquia tenha ainda mais continuações. E o meu veredito final é que Frozen 2, ele é um filme bom, eu gostei, ele tá ali, eu acho que
chega ali no nível do primeiro filme, mas eu acho que para muitas pessoas, por ser uma trajetória muito mais grandiosa, mais épica, eu acho que as pessoas vão sim adotar Frozen 2 como melhor do que o primeiro, mas eu acho que o problema de ritmo na narrativa me prejudicou muito na minha experiência e isso não fez com que o Frozen 2 superasse o primeiro pra mim. Eu acho que eles estão ali no mesmo nível. Eu acho que o primeiro Frozen ele é mais equilibrado em tempo de roteiro, de ação com as músicas. Eu achei que nesse tem muitas músicas, músicas até demais, que poderiam ter sido cortadas e poderiam ter investido tempo de tela em desenvolvimento de personagens. Mas então, esse foi o meu veredito. E se vocês gostaram desse vídeo, então não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, me seguir nas minhas redes sociais também. E se vocês já assistiram Frozen 2, não se esqueçam de deixar nos seus comentários se vocês concordaram ou não comigo aqui. Vamos todo mundo conversar porque foi muita coisa para desabafar hoje, não é mesmo? Eu sou Ana Beatriz Bassan e nos vemos até o próximo vídeo do Jornada Animada. Tchau!